Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre o início da colonização. Fica com a gente, chama a vinheta! Muito bem, o nosso papo é sobre o início da colonização da Amazônia. E a primeira coisa que a gente tem que saber é como é que estava a situação da Amazônia naquela época. A Amazônia naquela época era um território da Espanha. Por quê? Porque existia um tratado assinado entre Portugal e Espanha, que era o Tratado de Tordesilhas. E de acordo com o Tratado de Tordesilhas, essa parte leste era de Portugal e a parte oeste era da Espanha. Essa área que hoje corresponde à Amazônia, mais aqui o centro-oeste do Brasil e tal, era da Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, tá? Só que a Espanha não estava colonizando esse território, efetivamente. Não estava estabelecendo, né, um povoamento e tudo mais. Então, o que aconteceu? Outros países estavam se interessando por essa região amazônica. Então, tinha inglês por aqui, tinha holandês por aqui, tinha francês por aqui. Todo mundo, mano, se interessou pela Amazônia. Né? Mas nenhuma dessas colonizações acabou se consolidando. A colonização que realmente se consolidou foi a colonização dos portugueses. Os portugueses é que acabaram ficando com a Amazônia. Então, esse é um momento muito importante. Por quê? Porque, afinal de contas, os ingleses, os holandeses, eles estavam já ocupando uma parte da Amazônia, construindo feitorias, construindo fortins. Eles já estavam, assim, manifestando a presença deles aqui na Amazônia. Os franceses também não ficaram atrás. Os franceses conquistaram essa região aqui de Caiena e depois eles desceram aqui para o Mato Grosso, desceram aqui para o Maranhão. E aqui no Maranhão, eles ficaram 3 anos. Eles ficaram de 1612 a 1615 aqui no Maranhão, essa ocupação francesa no Maranhão. Então, quer dizer, era uma região que estava sendo cobiçada por outros países. E se o pessoal não acordasse, ia acabar perdendo essa região para outros concorrentes. Resultado? Tudo isso contribuía para que a Amazônia fosse um problema geopolítico nesse momento aí, tanto no século XVI, mas principalmente no século XVII. Além disso, alguns autores dizem que essa Amazônia, no final do XVI e no início do século XVII, ela é um domínio ambíguo. Por quê? Porque no final do XVI e início do XVII aconteceu um negócio chamado União Ibérica. E o que foi a União Ibérica? Foi a união de Portugal e Espanha. Os dois países passaram a ser governados pelo mesmo rei. O rei de Portugal tinha morrido, não tinha deixado herdeiros, o parente mais próximo era o rei da Espanha. O rei da Espanha reivindicou o trono e acabou governando os dois países. Ele já era o rei de Portugal e passou a ser também o rei da Espanha. Resultado, Portugal e Espanha sendo governados pelo mesmo rei, o que ficou? A Amazônia ficou, alguns autores dizem que isso é um domínio ambíguo, né? Por quê? Porque é da Espanha, mas a Espanha está também vinculada a Portugal, porque os dois são governados pela mesma coroa. Então ficou assim uma certa ambiguidade, uma dúvida aí com relação a essa questão da Amazônia. E os portugueses aproveitaram e entraram. Eles foram entrando no território amazônico, e aí quando a Espanha viu, mano, já era, perdeu. Né? Quando termina a União Ibérica, que os dois países se separam de novo, aí, mano, já era, que a Espanha vai querer esse território, já era. Por quê? Porque os portugueses já tinham ocupado, já tinham colonizado, já tinham estabelecido os núcleos colonizadores deles aqui. Mas como é que isso aconteceu? Isso aconteceu no início do século XVII. No início do século XVII, os portugueses começaram a entrar aqui na Amazônia. Né? Inicialmente, a ideia era você trabalhar para expulsar os estrangeiros. Né? Esses países que estavam aqui de olho na Amazônia, né? Era uma preocupação. Então, os portugueses começam a entrar, a ideia é essa. Eles vão entrar nessa região aí, né, da Amazônia, para expulsar os estrangeiros que estão já presentes, tanto no delta do Amazonas, na região do delta do Amazonas até o Xingu, nós já temos uma presença estrangeira. Então, a ideia era essa, vamos entrar para eliminar essa presença estrangeira. Mas quando é que finalmente os portugueses entram para colonizar, para ficar mesmo na Amazônia? Já é na expedição desse cidadão aqui, no desdobramento da expedição desse cidadão aqui, que é o capitão Alexandre de Moura. O que o capitão Alexandre de Moura fez? O Alexandre de Moura, ele era o comandante das tropas de Portugal na região de São Luís. Né? E aí o que ele fez? Ele fez o seguinte, eles tinham vindo aqui para expulsar os franceses aqui dessa região do Maranhão. Né? E aí o que aconteceu? O capitão Alexandre de Moura, ele tinha vindo aqui nessa região do Maranhão para expulsar os franceses daqui. E eles guerrearam contra os franceses tinham ficado 3 anos aqui, e eles expulsaram os franceses daqui. Quando eles expulsaram os franceses daqui, o que o capitão Alexandre de Moura fez?
ele determinou que fosse uma nova expedição descendo mais aqui para a região do atual Pará, da região, já tinha expulsado os franceses aqui do Maranhão, eles descem um pouco mais aqui para a região do Grão-Pará, e a ideia é continuar essa conquista até essa região que hoje corresponde ao Amazonas. Essa é a ideia. Resultado, sai uma expedição então daqui do Maranhão, que é desdobramento desse trabalho aqui do capitão Alexandre de Moura, depois da expulsão dos franceses, sai uma expedição daqui, continua a conquista da região amazônica, só que agora, essa nova expedição que vai vir para cá, para a Amazônia, já não vai ser liderada pelo Alexandre de Moura, vai ser liderada por esse cara aqui, o capitão Castelo Branco. Esse cara saiu com uma frota de 3 navios, esses 3 navios eram tripulados por 150 soldados, e eles partiram no dia 25 de dezembro de 1615. Quando chegou em janeiro de 1616, janeiro de 1616, esses caras chegaram aqui na região do atual Pará, onde futuramente seria a cidade de Belém. Eles chegam aqui e aí a partir daí eles vão começar a colonização da Amazônia. Por isso que nós dizemos que o início da colonização da Amazônia se deu com a fundação desse forte aqui. Porque quando os portugueses chegaram aqui na região que hoje é Belém, eles fizeram uma fortificação, uma edificação ainda em madeira, que eles chamaram de Forte do Presépio. Forte do Presépio, foi um forte que eles fundaram aqui, nessa região onde hoje é Belém. E a partir desse forte vai nascer um povoado, e esse povoamento lá na frente vai dar origem a uma cidade, que é a cidade de Belém. Hoje você pode visitar o Forte do Presépio, quem já esteve em Belém, tem o Forte do Presépio, você pode visitar lá a fortificação, mas lá no comecinho ainda era uma edificação em madeira e tudo mais. Alguns autores sugerem que eles fundaram esse forte aqui na região onde hoje é Belém, para poder garantir a posse de Portugal dessa região para Portugal. Mas isso também é uma coisa que os historiadores discutem e tal, existe toda uma discussão aí sobre isso, eles já estavam querendo manifestar o domínio de Portugal sobre essa região ou não, e por isso eles fizeram forte, então tem uma discussão aí sobre isso. Então o que é a Amazônia nesse momento? Por que colonizar a Amazônia nesse momento? A Amazônia nesse momento ela é uma área militar. Ela é uma área militar, ela é uma área geopolítica. O que interessa na Amazônia nesse momento? A Amazônia é uma oportunidade de os portugueses colonizarem esse território. A Amazônia ela vai ser uma oportunidade para as pessoas que não têm muita chance aqui nessa região do açúcar. A gente estudou em outros momentos que o restante do Brasil vai ser colonizado, eles vão plantar cana-de-açúcar, aqui no restante do Brasil, e aí tem muitos colonos que não têm oportunidade dessa plantação de cana-de-açúcar. Então, segundo John Monteiro, que é um historiador importante, a Amazônia é a oportunidade para os colonos portugueses que não têm chance nessas capitanias que trabalham com açúcar. A Amazônia é uma chance desses colonos de desenvolverem uma colonização aqui e prosperarem de alguma forma. Então, por isso que a Amazônia, nesse momento, passou a chamar a atenção dos portugueses. E foi assim, com a fundação do Forte do Presépio, no início do século XVI, que começou a colonização da Amazônia. E aí quando os portugueses vêm e começa esse processo colonizador, a vida dos índios nunca mais vai ser a mesma. A vida dos índios nunca mais vai ser a mesma, porque os índios vão comer o pão que o cão amassou e a mucura cuspiu, quando esses portugueses chegam aqui e começa esse processo colonizador, porque eles vão ser vítimas de todo um processo de guerra, genocídio, doenças e tudo mais que a gente vai ver que vai marcar essa colonização da Amazônia. Bom, pessoal, então é isso, o início da colonização da Amazônia, e aí agora a gente vai fazer exercício. Até a próxima, tchau! Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Se você é concurseiro, vai fazer algum concurso aqui para a região norte e precisa estudar a história da Amazônia, ou você é vestibulando também aqui do PSC, do CIS, dos vestibulares seriados aqui da região norte, então não perde tempo, vem para cá para o nosso site. Tem módulo de História da Amazônia para vestibulandos e História da Amazônia para concurseiros. Tô te esperando, www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!